Boa noite, querido, tudo bem? A paz do Senhor. Nós estamos entrando agora no seu lar. Gostaríamos de desejar a você uma bênção redobrada pela sua vida nesse momento. Já no início de tudo, eu gostaria que você pegasse esse link, esse vídeo, compartilhasse para as pessoas que estão precisando, que você acha que precisa ouvir uma palavra do Senhor. Mande para ele, já comente já embaixo, já coloque de onde você está falando. Já comece já a adorar ao Senhor nesse início de culto, que nós estamos entrando no seu lar. Então, assim, nesse momento nós iremos orar. Gostaria que vocês fechassem os olhos, curvassem as suas cabeças e ligassem realmente no trono do nosso Senhor, porque nesse momento, o lugar onde você se encontra, ali o Espírito Santo de Deus irá habitar nesse momento. Então que você realmente possa criar um ambiente espiritual nessa noite, para que você possa realmente receber do Senhor. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos entrando na casa dos teus filhos, ó Pai. Pai querido, que nessa noite o Senhor só venha quebrar, Senhor, toda barreira espiritual, ó Deus, toda contenda, ó Pai, que possa estar existindo, Senhor. Pai querido, nós não sabemos, ó Pai, aonde que está alcançando esse culto, ó Pai, mas o Senhor sabe, ó Deus, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor direciona, ó Deus, para as pessoas corretas, ó Deus, receber, ó Deus do Senhor. Então, Pai querido, nós viemos te pedir, ó Pai, invade nessas vidas, ó Deus, e vai mover, ó Pai, sobrenatural na vida dos teus filhos, ó Pai, para que eles possam ver, ó Deus, que é o Senhor que está fazendo esse mover todo, ó Pai, na vida dos teus filhos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse início desse culto, ó Pai, e que o Senhor venha conduzi-los, ó Pai, o restante, ó Pai, da sua forma, ó Deus, do teu querer e da sua vontade, em nome de Jesus, amém, ó Pai. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por sua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui, vem
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a sua igreja te adora. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a sua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Firmada em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Boa noite, Pai do Senhor. Nessa noite de comunhão, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que se encontra lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, esteja sobre o seu filho, esteja sobre a sua filha, esteja sobre o seu lar. Amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre ti nessa noite. Eu quero compartilhar com você uma palavra, e essa palavra se chama tempo de oportunidade. A gente vai falar sobre a vida de um homem chamado José.
ao qual esse homem ele foi cativo, ele foi levado como escravo, foi vendido pelos seus irmãos, foi traído algumas vezes, mas no tempo da crise dele, no tempo das dificuldades, no tempo que tudo parecia ser o contrário, ele encontrou ótimas oportunidades para ter uma vida segundo a vontade do Senhor. E eu quero ler com você Gênesis capítulo 39, versículo 9. Se você já abriu, a palavra do Senhor diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porquanto tu és mulher, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? José, nesse capítulo, nesse versículo, a mulher de Potifar, aonde José estava trabalhando como escravo, como mordomo daquela casa, ela se interessa por José e ela tenta deitar-se com José. E José rejeita se deitar com aquela mulher. E ele diz que o Senhor daquela casa havia dado a ele toda a autoridade. Tinha dado as possibilidades. Faraó não sabia nem o que estava de José. José tomava conta de tudo o que Potifar tinha, no entanto, não da sua mulher. E quando aquela mulher tenta deitar com José, José ele fala uma coisa que já começamos a abrir a nossa mente para isso. Ele começa dizendo que ele não poderia jamais pecar contra Deus. Olha o que ele diz, olha, eu não posso me deitar com você, eu não posso ceder ao teu capricho, eu não posso ceder ao que você está querendo, porque isso vai ser um pecado contra Deus. Mas eu quero voltar um pouco à frente, porque a palavra do Senhor vai dizer em alguns versículos que José lhe prosperou em todo o tempo, durante o tempo que ele foi cativo. Olha o que vai dizer o versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. O seu senhor quem? Potifar. Vendo Potifar que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha o versículo 5 de Gênesis capítulo 39, vai dizer: e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. A Bíblia está falando, a história está nos contando, da palavra do Senhor está nos contando, que quando José foi colocado como mordomo daquela casa, tudo que aquele homem tinha passou a ser abençoado. Não só dentro da sua casa, mas quando a Bíblia vai dizer o seu campo, está falando dos seus negócios. Deus começou a abençoar por amor a quem? Por amor a quem? Por amor a José. Deus começou a derramar a bênção dele sobre a vida de Potifar, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. O que a gente entende com isso? Que não é o lugar que nos faz prosperar e nem a circunstância que estamos vivendo. A gente está vivendo um momento, irmão, que muita gente está preocupado com o que vai acontecer no amanhã, com o que vai acontecer no dia após vir. O que vai ser da minha vida daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Deixa eu dar uma palavra de Deus para a sua vida. Não é o lugar nem a circunstância que nós estamos vivendo nesse tempo que vai te dizer se você terá condição ou não para prosperar. É um outro fator que vai nos fazer prosperar. É um outro fator que vai nos fazer ser pessoas prósperas. E a palavra do Senhor vai dizer ainda em Gênesis capítulo 29 e 23 que o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. José prosperou, era um homem próspero na casa de Potifar. Quando aquela mulher mente contra ele, dizendo que ele tinha importunado ela, que ele tinha tentado se deitar com ela, José é preso. Mas na prisão também,
ele começa a ser um homem próspero. Então não é um lugar, não importa se você está como mordomo de uma casa e tem tudo sob o seu controle, ou se você está agora como um escravo e um presidiário, independentemente do lugar, Deus vai te fazer prosperar por amor a você. Só que tem uma condição nisso. E qual é a condição? A condição é que para José ter prosperado, ele demonstra uma coisa muito clara, irmão, que nós precisamos ter no nosso coração, nos tempos de crise, nos tempos de angústia, de aflição, que é o temor do Senhor. José temia ao Senhor. José, ele tinha temor ao Senhor. E quando nós falamos de temor, nós não estamos falando de medo. Nós não estamos falando de medo. Quando nós falamos de temor, nós não estamos falando de medo do Senhor. Nós não estamos falando que nós temos que ter medo daquilo que Deus pode fazer se nós viermos a pecar. Não é isso. Nós estamos falando de temor, e a melhor definição de temor é confiança no Senhor e em toda a sua palavra. Por isso Salomão vai terminar o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, 13, dizendo que o temor ao Senhor é a forma que todo homem deveria viver. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, Salomão vai dizer depois que no final de tudo era vaidade, mas ele continua os seus ensinamentos, e o maior ensinamento que ele diz: de tudo isso que você ouviu durante esses outros 11 capítulos, deixa eu te dizer uma coisa: o temor do Senhor é a forma que todo homem deveria viver. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E homens sábios vivem sabiamente e vivem mais. Temor não quer dizer medo, mas quer dizer confiar no Senhor. Quando José diz para aquela mulher: olha, eu não posso pecar contra Deus, ele está dizendo assim: eu temo a Deus e eu amo a Deus mais do que tudo que você pode me dar. Ele está dizendo assim: eu estou numa situação desfavorável, fui vendido pelos meus irmãos, estou longe da minha casa, estou longe da minha família, mas ainda assim Deus tem o primeiro lugar na minha vida. Ainda assim eu não posso pecar contra Deus, porque eu confio nele e confio na sua palavra. Talvez no lugar de José, alguns de nós poderíamos ali se aproveitar da situação, poderíamos tomar aquela situação como forma de ganhar um algo a mais, de ganhar uma posição a mais dentro daquela casa, de ganhar uma noite bem dormida numa outra cama. Mas José entendeu que nada era mais precioso do que o Senhor na vida dele. A gente precisa entender, irmão, que independentemente da circunstância, do lugar que a gente vive, Deus é primordial na nossa vida. Deus é o primeiro lugar. E se Ele não for, querido, a chance de se prosperar, a chance de se viver uma vida próspera dentro dos momentos de crise, elas são mínimas. A gente precisa ter isso dentro do nosso coração. A gente precisa ter isso dentro do nosso coração. 1 João capítulo 4, versículo 18, 19, vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Por quê? Porque nós amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Então a forma de eu temer ao Senhor é amando a Ele acima de todas as coisas. E quando eu o amo verdadeiramente, eu lanço fora todo medo, e eu passo agora a não temer mais o Senhor como medo de quem Ele é ou do que Ele pode fazer, mas eu começo agora a ter colocar a minha confiança, colocar o meu amor nele, porque Ele me amou primeiro. Era isso que José estava vivendo. Era isso que José estava falando para aquela mulher. E nesse tempo que a gente tem vivido, eu tenho conversado muito com Deus, e Deus tem trabalhado muito ao meu coração. Se você acompanha a corrida de carro, você sabe que todo momento
tem um certo momento que o carro ele precisa fazer uma parada, ele precisa fazer um pit stop para ajustar as rodas do carro, para ajustar, colocar mais gasolina, tirar um pouco de gasolina, dar uma nova estratégia. E Deus tem falado muito comigo que esse tempo é um tempo de nós fazermos um pit stop, de nós fazermos uma parada para reavaliar quem nós somos diante de Deus, reavaliar o que nós temos feito em direção a Ele, ou o quanto nós temos nos dedicado de amor a Ele. Por isso que eu digo que esse tempo, o tempo que a gente está vivendo, é um tempo de ótimas oportunidades, irmão. Estamos passando pelo nosso país, talvez mundialmente, por um tempo de crise, aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais é um tempo de oportunidades. Aos olhos dos homens que estão ao nosso redor, é um tempo de caos, é um tempo de medo, é um tempo de desesperança. Mas aos nossos olhos, que somos homens e mulheres, filhos de Deus, é um tempo de oportunidade. E eu queria te dizer nessa noite que Deus ele está nos dando a condição, irmão, de 3 oportunidades grandiosas para a nossa vida. E a primeira dela é a oportunidade de colocar o Senhor no lugar que Ele deve ocupar. Colocar o Senhor no lugar que Ele deve ocupar. Mateus capítulo 6, versículo 21. Vai dizer que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde Deus está na tua vida, aonde Deus está no teu casamento, aonde Deus está no teu dia a dia, aonde Deus está no teu trabalho, qual é o lugar que Deus está ocupando na tua vida? Olha, se nós olharmos para a vida de José, ele é vendido pelos seus irmãos, traído pela sua família, ele é escorraçado, ele é traído novamente na casa de Potifar, é lançado na cadeia. Mas o primeiro lugar, independentemente das circunstâncias, sempre foi do Senhor. A sua confiança sempre foi no Senhor. Em tempos de crise, somos, irmãos, tentados a retirar os nossos olhos do mais alto monte, a retirar os nossos olhos do Senhor e a colocar os nossos olhos e a nossa convicção, a nossa fé em milhares de coisas. Como por exemplo, quem poderá nos salvar? Aquela pergunta do Chapolin. Quem poderá nos salvar nesse tempo de crise? Alguns vão colocar os seus olhos e a sua confiança na política. Outros vão colocar os seus olhos e a sua confiança no novo negócio que ele vai querer lançar. Outros vão colocar a sua confiança no pacote de ajuda que o governo vai lançar. Mas deixa eu te falar, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor dos céus, aquele que criou céus e terra. É nele que nós precisamos colocar a nossa confiança, porque o primeiro lugar é dele, o nosso coração está nele, o nosso tesouro é ele, e é por ele que vivemos. Precisamos ter isso no nosso coração, porque Deus é mais que o que a gente pode imaginar. O Senhor é muito mais daquilo que nós temos pregado dia após dia. Eu creio que Ele ainda não se revelou completamente na vida de muitos de nós, mas é o desejo dEle se revelar a cada um de nós. E é nesses momentos, irmãos, de crise, é nesses momentos de angústia, de medo às vezes até mesmo de solidão, porque você está talvez excluído dentro da sua casa. Está numa quarentena, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, você está aí já há 2 semanas. É nesse momento que você deveria lembrar que você sempre orou ao Senhor para ter um tempo a mais com Ele. Você sempre pediu isso ao Senhor. Senhor, quantas vezes nós oramos, Senhor, eu quero ter um pouco mais de tempo com o Senhor, eu quero ter um pouco mais de tempo com o Senhor. Deus, meu dia é tão corrido, o meu
Meu dia é tão atarefado, tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto trabalho para entregar, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta pessoa para visitar, eu tenho tantos lugares para ir. Senhor, eu queria ter um pouco mais de tempo, eu queria que o dia durasse 25 horas, para eu poder me dedicar um pouco mais de tempo ao Senhor. E Deus está falando, cara, é nesse tempo agora que está tudo parado, que você precisa me dizer e testificar aquilo que você orava. Você precisa me encontrar e me colocar no devido lugar. Qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida, meu irmão? Qual é o lugar? Reflita sobre isso. Segunda oportunidade que Deus quer nos dar nesse tempo é de nos levantarmos como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Romanos capítulo 8, 19 é um versículo muito falado aqui na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, aonde diz que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Irmão, a criação está ansiando, está na expectativa grandiosa da manifestação dos filhos de Deus. E nesse momento tem muito filho de Deus que está se escondendo. Tem muito filho, muita filha de Deus que está lá aguardando o momento certo para se manifestar. O momento certo, irmão, não é nem amanhã, não foi nem ontem, é sempre o dia de hoje. Eu não sei quando você está ouvindo essa palavra. Eu não sei quando é que você vai parar para colocar essa palavra no teu celular, no teu computador, na tua TV, mas eu quero te dizer, o momento que Deus quer te usar é hoje. O momento que Deus quer se revelar ao mundo através de você é hoje. Está na hora de profetas do Senhor se levantarem e começarem a clamar na nossa nação, dizendo que toda honra e toda glória é do Senhor e dele ninguém vai roubar isso, querido. Está na hora de nós começarmos a levantar um clamor, a levantarmos a nossa voz e dizer, olha, tudo isso vai passar, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Está na hora da gente começar a proclamar o reino de Deus e começar a dizer, olha, vinde a nós, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, porque o nosso Deus vai carregar o seu fardo. Está na hora da gente começar a profetizar palavras de esperança, palavras de alegria, palavras de confiança. Está na hora da gente bater, talvez na porta do vizinho, talvez ele não vai atender nesse exato momento, um bilhete para ele e falar assim, olha, eu não sei como é que está a sua vida nesse momento, eu não sei qual é o tipo de sentimento que está passando pela sua cabeça, mas eu sei que eu estou aqui 24 horas orando por você. A gente compartilha tanta coisa, irmão, na nossa rede social, no nosso WhatsApp, e Deus está falando, é hora da gente se levantar como filho e filha de Deus. Não é hora de ter medo, não é hora de ter incertezas, não é hora de se angustiar, não é hora. Uma criança pequena, se você colocar ela num patamar muito alto e você mandar ela pular e o seu pai estiver ali embaixo, talvez no primeiro momento ela vai titubear e pular, irmão. Mas a partir do momento que ela pula, o seu pai o pega, coloca a segunda vez, ela nem pensa. Ela nem vai pensar, por quê? Porque ela sabe, ela vê o pai ali embaixo e ela está dizendo, eu posso pular, porque meu pai está ali. Ah lá, querido, deixa eu te falar uma coisa. Esse tempo não é um tempo de incerteza, esse tempo não é um tempo de angústia, esse tempo é um tempo de confiança, é um tempo de nós manifestarmos aquilo que Deus já tem nos ensinado há tanto tempo. É um tempo, irmão, da gente olhar para o alto e dizer assim, eu tenho um pai, e eu confio nesse pai, e esse pai é bom, e esse pai guarda os seus, e esse pai está pronto a nos ajudar, esse pai é maravilhoso, e nunca se viu um pai como o nosso pai, nunca se viu um Deus como o nosso Deus.
Nunca se viu, Isaías vai dizer que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus como o nosso Deus. Deixa eu te dizer, querido, uma coisa que Satanás nunca vai roubar, e ele nunca pode roubar do nosso coração, é a nossa fé e a nossa esperança em quem Deus é. Então deixa eu te falar, é a oportunidade de nós nos revelarmos como filhos de Deus, profetas do Senhor. Toda vez que a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a palavra do Senhor, e a gente vê o povo de Deus passando por alguma adversidade, Deus levanta homens e mulheres para receber de Deus uma revelação, uma palavra, e entregar ao povo. Querido, deixa eu te falar, deixa eu colocar para você. Deus, nesse tempo, Ele quer te revelar coisas grandiosas, mas Ele não quer te revelar para ficar no teu coração. Ele quer te revelar para que você possa repassar a alguém. Deus quer nos dar coisas grandiosas. Deus quer manifestar sobre a nossa vida, para que através da nossa vida outros possam viver. Terceiro e por último, e a gente vai fechar, o tempo da crise. O tempo de crise é um tempo de oportunidade para crescermos em todas as áreas da nossa vida. É um tempo para crescermos em todas as áreas da nossa vida. Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52. Eu quero ler com você. 41, versículos 51 e 52. Diz assim: E chamou José o nome do seu primogênito, do seu filho primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José, quando chega no capítulo 41, ele já tinha sido levantado a governador do Egito. Ele já estava preparando o Egito para passar os 7 anos de fome. O José que está falando isso aqui, o José que proclama que o nome do primeiro filho seria Manassés, porque Deus o fez esquecer de todo o sofrimento, de toda a casa do seu pai, é um José curado, é um José transformado, é um José que pegou toda a crise que existia nele, toda a angústia de ser traído pelos seus irmãos, toda a angústia de ser traído pelo sangue do seu sangue, de ter sido vendido por escravo, de ter sido jogado num poço, de ter sido jogado numa prisão. Ele pega tudo aquilo e ele fala assim: Deus já curou tudo que estava aqui. Se existia a possibilidade de eu intentar o mal contra alguém que me fez mal lá atrás, essa possibilidade já não existe mais. Se existia a possibilidade de eu passar a minha vida toda lembrando sobre o que os meus irmãos fizeram, já não existe mais. Já não existe mais, tanto que no capítulo 42, os irmãos de José descem ao Egito. E daí para lá nós conhecemos a história, através da vida de José. Os seus irmãos, as suas famílias, o seu pai e todo o povo que com ele estava, não passam pela fome que havia naquele mundo. Eles são sustentados pela grandiosa mão de Deus, porque um homem decidiu abrir o seu coração e temer ao Senhor. E esse homem coloca o nome do seu filho de Manassés para dar um ponto final naquela história. Ele estava dizendo assim: olha, eu sei tudo que fizeram contra mim, mas Deus me fez esquecer de tudo aquilo. Ele estava dizendo assim: eu sei tudo que eles fizeram, mas em toda essa crise que eu vivi, em todo esse tempo que eu vivi aqui, Deus me ensinou como amá-los e como perdoá-los e como esquecer todo o mal que foi feito contra mim. Está na hora de você crescer, querido. Talvez esse momento vai revelar em você sentimentos que já não deveriam estar mais aí dentro.
vai revelar em você inseguranças que já não deveriam estar mais aí. E que Deus já está falando há tanto tempo para sair, para você tirar, para você apagar. Mas Deus quer te dar uma nova oportunidade nesse tempo, a oportunidade de você encerrar esse ciclo. Porque o nome do segundo filho de José é Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José completa um ciclo e ele fala: o primeiro nome do meu filho é porque Deus me fez esquecer de tudo aquilo que eu vivi lá atrás. E o segundo nome é para que todo mundo se lembre que durante todo o tempo da minha aflição, Deus permaneceu comigo e me fez crescer. Com um ele encerra um ciclo, com o outro ele começa um novo, dizendo, deixando um legado, dizendo para quem viria após ele: olha, independentemente do lugar que eu vivi, que eu estava, o Senhor foi comigo o tempo todo. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos terminando por aqui. O Senhor está nos dando grande oportunidade nesse tempo, irmão. O Senhor está nos dando grandes oportunidades. O Senhor está nos dando a oportunidade de darmos um pouco mais de atenção àquilo que a gente olhava e passava e falava: oh, eu preciso prestar atenção nisso aqui. E nós nunca prestamos. Talvez Deus está te dando a oportunidade, irmão, de abraçar mais o seu filho. Eu estava pensando isso dentro de casa essa semana. O seu filho é um dos poucos de várias gerações que nunca vai poder dizer que ele não teve um tempo de qualidade para conversar com seu pai. Que estamos mais tempo dentro de casa, estamos mais tempo reunidos com a nossa família. Aproveite esse tempo. É uma oportunidade que Deus está te dando. Aproveite esse tempo, irmão, para praticar as suas disciplinas espirituais. Aproveite esse tempo para poder orar e se achegar mais ao Senhor, ler mais a palavra de Deus, ouvir mais a voz do Senhor. Aproveite esse tempo, irmão, para crescer em todas as áreas da sua vida. Para crescer em todas as áreas da sua vida. E eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que esse tempo seja um tempo de despertamento para você. Não é um tempo de você ficar procurando entretenimento, querido. Não existe mais banda. Não tem banda no altar. Não tem luzes de palco. Não tem mais grandes convenções, grandes congressos. O entretenimento parece que acabou, irmão. Não tem mais. Aí a gente, em vez de buscar, colocar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, eu entendi a tua mensagem, eu entendi o que o Senhor quer falar, a gente começa a procurar várias outras formas de se entreter, porque parece que a gente está ociosos dentro da nossa casa. Não é tempo de ociosidade, irmão. É tempo da gente manter aquilo que Deus já havia nos ensinando há muito tempo. É tempo da gente continuar naquilo que Deus já estava nos ensinando há muito tempo. E eu quero orar para você, por você e com você. Eu quero orar para que esse tempo seja um tempo de despertamento na sua vida. Seja um tempo que você lance mão de tudo aquilo que te faz perder tempo. Para que esse tempo te revele coisas preciosas. Para que esse tempo te traga reflexões preciosas da parte de Deus. E para que você ratifique a tua confiança no Senhor. Para que você possa olhar para os céus e dizer: Senhor, esperança, e nada vai nos dar. Não seremos dados em tempo algum, irmão, se a nossa confiança for nele. O salmista, quando ele fala: eleva os meus olhos para o mais alto dos montes, de onde me virá o meu socorro, ele está dizendo assim: cara, vocês constroem templos, vocês constroem áreas nos mais altos montes.
todos os templos eram construídos, todos os altares eram construídos nos mais altos montes. E ele olhava, ele podia ver o alto monte, o pico do Everest com um templo e com um altar lá em cima. E ainda assim ele não enxergava o Senhor. E não enxergava o seu socorro. Aí ele vira e fala, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está acima de todos. O Senhor está acima de tudo e de todos, querido. Então o teu socorro vem dele. Coloque a tua confiança nele e seja abençoado em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você desejar, querido, se prostre na sua casa. Se essa palavra tocou no teu coração, se prostre na tua casa, em um sinal de arrependimento ao Senhor, em um sinal de reverência ao Senhor, dizendo, Deus, a minha vida é tua. Coloque a sua mão no seu coração e comece a dizer para Ele o quanto você o ama e o deseja. Senhor, nessa noite, Deus, eu quero levantar a minha voz em direção ao teu povo, Senhor. Povo esse que nos escuta, Deus, pela internet, ó Pai, seja pelo celular, computador, tablet, Senhor. Deus, povo esse, Senhor, Deus, que está na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Ah, Deus, povo esse, Senhor, que é um povo chamado e escolhido pelo Senhor, ó Pai, ao qual o Senhor quer levantar nesse tempo, como sacerdotes do Senhor, como profetas do Senhor, como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. Ah, Deus, eu quero te pedir, lança fora, Senhor, todo o medo que há nos corações, toda dúvida, toda incerteza, Senhor, lance fora, Senhor, nesta noite, Senhor. Ah, Pai, lance fora, ó Pai amado, toda dúvida, Senhor, de quem está no controle de toda a situação, Pai. Ah, Deus, dá-nos, Senhor, a cada dia que acordarmos, mais esperança de quem Tu és e em quem Tu és, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a nesse tempo de crise, buscarmos cada vez mais o Senhor, para que o Senhor, Pai amado, possa se revelar a nós. Pai, queremos bater na porta até o Senhor abrir, Senhor. E te dizemos como igreja, Senhor, que enquanto o Senhor não abrir, Senhor, continuaremos a bater, ó Pai. Ah, Deus, prostrados estamos diante de Ti, Senhor, porque reconhecemos a Tua soberania. Então te pedimos nessa noite, Senhor, continua a abençoar o Teu povo, continua a trazer transformação, libertação, Senhor, e que a Tua graça seja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, amém, irmão? A paz do Senhor, glória a Deus, né? Que palavra, né? Deus, Ele tem nos honrado, né? Essa palavra, nós ficamos muito felizes de poder compartilhar essa palavra aí na tua casa, né? É muito importante, né? Nós crescermos na graça, no conhecimento de Deus e saber, né? Que nós iremos sempre ser dependente desse Deus maravilhoso. Estamos terminando, né? Esse culto, mas esse culto continua no seu lar, com a sua família aí, a sua semana está começando e você hoje pode decidir, né? Como vai ser a tua semana? Essa semana depende de você. Se você quiser que ela seja perfeita, você vai colocar a tua confiança em Deus. Esse Senhor, com certeza, Ele vai te responder, entendeu? Nós temos que confiar no Deus que fez os céus e a terra, né? Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? É uma pergunta e tem uma interrogação. E aí eu vou te dar a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Senhor que ajudou e esteve com José lá no Egito é o mesmo Senhor que está conosco nessa noite. E diz a palavra de Deus, e Deus estava com José. E você pode dizer que Deus estava contigo e cita seu nome. E Deus estava com Alexandre, Deus estava com Daniel,
e Deus estava com o pastor Alexandre, Deus estava com o Wanderson, e Deus estava com cada um de nós. E nós temos que proferir essa palavra e ter a certeza de que Deus, Ele faz morada no nosso coração, né? Aqui embaixo, aqui no rodapé, vai aparecer aí para vocês aí a nossa conta, né? Você pode colocar os pedidos, tem os pedidos de orações, os testemunhos, os seus dízimos, as ofertas, as suas doações, né? Tem o nosso QR Code aí para facilitar, você pode ter o cartão ali, e que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, né? Em todos os dias da tua vida, e que você venha fazer dessa palavra aí uma palavra que você venha te alimentar, não só hoje, mas para sempre, sabendo que no Senhor estão todas as suas promessas, gerando famílias, gerando vidas, gerando fé.